O grão-mestre Zhang iniciou a sua prática nas artes marciais chinesas e nas terapias tradicionais na sua infância, tendo herdado de seu pai toda a cultura que envolve um estilo de Kung Fu. Hoje ele está aqui para nos explicar mais sobre o Kung Fu e como sua prática pode trazer benefícios para crianças e adultos. Mestre Zhang, o Kung Fu abrange muitas áreas da cultura chinesa tradicional. O senhor pode nos falar sobre essa abrangência cultural de um estilo de Kung Fu tradicional e nos dar exemplos sobre as áreas de influência cultural através da prática do Kung Fu? O Kung Fu chinês tem uma longa história, mas antes de sua criação já existia o I Ching, que é uma forma de descrever o mundo. Hoje em dia, explicamos o mundo através de conceitos químicos, físicos e biológicos. Mas antigamente, o I Ching nos explicava como o mundo funcionava. Por isso, muitos nomes de estilos de Kung Fu vieram do I Ching, como Xing Yi, Bagua, Tai Chi Chuan. Muitas técnicas são inspiradas em conceitos tradicionais. Por isso, para que o aluno tenha um profundo entendimento desses conceitos, ele precisa conhecer a cultura chinesa. O mesmo padrão se encontra na medicina chinesa, através da simbologia entre os 5 órgãos Zhang: coração, pulmões, rins, baço e fígado. Existe uma correlação entre as técnicas de Kung Fu e estes órgãos. Da mesma forma, o treino de artes marciais deve ser adequado ao conhecimento das estações do ano. Por exemplo, durante o verão, nós devemos forçar mais o alongamento e no inverno nos dedicarmos mais à meditação. A partir daí, entrelaçamos tudo também à cultura do chá, pois quando se está muito quente, transpira-se muito, o que é bom para esfriar o corpo e se livrar de germes. Mas precisa-se ter cuidado, pois transpirar demais pode enfraquecer o corpo. Por isso é importante saber que chá deve e pode ser consumido com um treinamento em diferentes estações do ano, para aprimorar o condicionamento e o Kung Fu do indivíduo. Isso se chama Kung Fu Chá. O senhor está à frente de 2 institutos, um na China e outro no Brasil, que tem o mesmo objetivo, disseminar todos estes aspectos culturais através do Kung Fu. O senhor pode nos dar exemplos de como isto é realizado? Como a cultura e a história da China estão conectadas aos ensinos do Kung Fu, durante as aulas existem momentos em que o professor precisa chamar a atenção do aluno para esses fatos históricos, com o objetivo de gerar um conhecimento mais profundo do que os alunos estão praticando e por que eles estão praticando. Por exemplo, nos intervalos das aulas, o Shifu serve o chá para os alunos e, além de explicar todos os conceitos históricos e culturais, demonstra ao aluno a importância e a responsabilidade de servir ao próximo. Ensinamento este que deve ser repetido pelo aluno. Um outro exemplo, ainda na cultura do chá, seria de quando os chineses se recusaram a vender chá aos mongóis, o que gerou uma guerra entre eles. Ao ser servido o chá e contar essa história, se discute a lei da causa e consequência e de como se posicionar na vida. Mestre, além de toda esta abrangência cultural, quais seriam alguns dos outros benefícios da prática do Kung Fu para diferentes faixas etárias? Em diferentes faixas etárias se treinam técnicas diferentes. Por exemplo, crianças de 3 a 6 anos que acabaram de aprender a andar e ainda não possuem muita coordenação, basicamente copiam os movimentos dos adultos. Nesta idade, eles gostam de treinar de acordo com o movimento dos animais, como o dragão, o tigre, a serpente, a garça. Eles se divertem com isso. Deve-se ter cuidado para não machucar a criança, e gradualmente vão se alongando os músculos e os tendões, fortalecendo seus ossos. Para os adultos, os treinos devem ser voltados para desenvolver a disciplina, o fortalecimento da mente, a melhora do condicionamento físico e a defesa pessoal. Para os idosos, os treinos devem ser direcionados à manutenção da saúde e reabilitação. A gente sabe que o Kung Fu não é somente um exercício físico, muito menos só uma luta. Mas falando agora no desenvolvimento pessoal, quais seriam as principais áreas de desenvolvimento pessoal abrangidas pela prática do Kung Fu? Um dos melhores exemplos para responder essa pergunta é o fato de que a prática do Kung Fu não é fácil
E para se desenvolver um alto nível, é preciso treinar muito. Através desse treino dedicado, é possível perceber o seu progresso, é possível perceber o próprio progresso através do trabalho duro. Na China temos um ditado: uma criança deve passar por muitos desafios para que na vida adulta possa solucionar qualquer problema. Sendo assim, a prática da arte marcial em qualquer faixa etária ajuda a desenvolver a autoconfiança, ajuda a forjar um caráter forte e ensina a pessoa a saber lidar com o estresse. Quando falamos nas crianças, sabemos que a prática do Kung Fu pode iniciar desde cedo. Mas a partir de que momento podemos iniciá-la e como podemos fazê-la? Inicialmente, vamos tratar da primeira questão. O ideal é que a criança comece a praticar o quanto antes. A melhor época para o início da prática é dos 3 aos 6 anos de idade. Entretanto, minha filha iniciou os treinos comigo com 1 ano de idade. Mas como ensiná-los? As crianças muito pequenas só conseguem se concentrar em uma mesma atividade por 15 minutos. Então é preciso fazer com que as aulas sejam divertidas e o professor precisa estar apto a se conectar com a criança. Por exemplo, quando o professor encontra uma criança, não deve ficar de pé diante dela, pois a altura cria uma distância entre eles. O ideal é que o professor se ajoelhe, para ficar na mesma altura que a criança, e a pergunte coisas como: você gosta de Kung Fu? Qual o seu nome? Atitudes como essa fazem com que o seu coração fique mais próximo ao coração da criança, criando uma conexão entre ambos. Também é importante que o professor acolha a criança e nunca a agrida com palavras, atitudes ou ainda fisicamente. Isso só faria a criança se distanciar ainda mais, gerando dentro dela um desgosto pela arte. Ainda é importante que o professor dê ao aluno tempo para se acostumar com a aula. Muitas crianças nessa idade de 3 a 6 anos podem não estar acostumadas a estarem em grupo ou sem seus pais. Por isso, se alguns choram ou não demonstram atenção na aula, tudo bem. Quais seriam os aspectos mais importantes e imprescindíveis no ensino infantil do Kung Fu? O aspecto mais importante é que a criança goste da aula. Para isso, ela deve ter um bom relacionamento com o professor, com os outros alunos e, principalmente, deve se divertir bastante. Mestre, como ensinar uma arte marcial a crianças dentro de uma cultura de paz, não valorizando a competição e excluindo a violência e a agressividade? Se você buscar a origem da palavra arte marcial em mandarim, Wushu, verá que consiste na junção de ideogramas cujo significado final não é lutar. A ênfase do Kung Fu é na autodefesa e não no incentivo da luta ou competição. Outro aspecto que diferencia a arte marcial chinesa é o Wud, que é um termo em mandarim que significa ética marcial. O professor deve ensinar seus alunos a ética marcial, que em muitos casos se traduz como respeito. Respeito aos pais e familiares, ao próximo e à comunidade. Nunca lutar, a não ser que em legítima defesa. Isso faz com que o aluno se desenvolva mental e emocionalmente, além do desenvolvimento físico. Quais os conselhos que o senhor poderia dar a professores que ensinam artes marciais a crianças dentro deste contexto de cultura de paz? Aos professores, gostaria de aconselhar a sempre buscarem se aproximar do coração da criança, para que ambos possam se conectar. Assim, deve o professor ensinar à criança que a arte marcial é um caminho para a manutenção da paz, consigo mesmo e com o próximo. O SESC está completando 70 anos. Que mensagem o senhor gostaria de deixar? Gostaria de dar os parabéns ao SESC, pois para uma instituição que presta tantos serviços, completar 70 anos é algo realmente extraordinário. Desejo ao SESC muitos mais anos levando educação e serviços sociais para o povo brasileiro e que as artes marciais chinesas possam auxiliar o SESC em sua missão de levar as pessoas a se desenvolverem como seres humanos. Mestre Zhang, muito obrigada pela sua entrevista.